Olá, oi a todos, bem-vindos a essa série de webinars de treinadores 2024, apresentado pela Gallagher. Obrigada, Gallagher, pelo seu apoio como patrocinador nesse programa esportivo e treinadores. Gostaríamos de oferecer aos treinadores oportunidades de aprendizado nas áreas que eles precisam. Isso daqui vai ajudá-los a ensinar em Olimpíadas especiais. Algumas questões aqui administrativas se oferece interpretação em 8 idiomas: árabe, português, russo, italiano, francês. Vocês podem escolher o idioma que preferirem, usada na área inferior, na área que tem um globo. Qualquer pergunta, podem usar o chat ou perguntas e respostas. Vocês se perguntam quem eu sou? Eu vou falar um pouquinho sobre mim. Eu sou a Grace Payne, das Olimpíadas Especiais em New Zealand. Eu sou atleta, tenho 24 anos e sou uma mensageira de Science Fire e representa a área do Pacífico. E parte desse programa de Olimpíadas Especiais eu fiz parte em 2010 e após tantos anos eu já tenho jogado 4 esportes a mais. Em Abu Dhabi tive uma competição também. Eu uni também ao programa global na minha municipalidade, meu programa de treinamento com as Olimpíadas Especiais na Nova Zelândia. Agora eu tenho um papel muito importante na Nova Zelândia. Sou a mensageira global e tenho ajudado as pessoas a preencher essa campanha para ter um mundo inclusivo para as pessoas com é ajudar os professores e a todos para ajudá-los para que o mundo seja um pouco mais inclusivo. É um desafio para todos que são treinadores. Eu gostaria de ser treinador de Olimpíadas Especiais. Eu sou treinadora e eu tenho ajudado com programas de adaptação. Meu aprendizado tem vindo de outros treinadores, de como eu posso treinar melhor aos meus estudantes e ajudá-los. O treinador é quem está disposto a ajudar a como é, em- ter um melhor entendimento da minha mente e ser um melhor atleta. O basquetebol é um esporte global e outra fortaleza e debilidade individuais para que, como equipe, consigamos funcionar. Nos ensinam diferentes jogadas e explicá-lo bem para as pessoas, isso é importante para que tudo funcione. Nosso treinador pode ser um a um individual e conhece como funcionamos, como é melhor o aprendizado, como ensinar melhores coisas a cada pessoa para que possam ser melhores cada vez. O meu treinador de basquete é diferente a como ensina o meu pai, que também faz parte das competições e tudo funciona. Eu gostaria de apresentar quem vai estar conosco hoje, a Rebecca Shadrock. Ela é professora titular de Desenvolvimento Humano aplicado na Faculdade de Educação e Desenvolvimento Humano de BU Willock. Seu interesse da pesquisa envolve identificar e investigar práticas de ensino recomendadas para usar ao instruir atletas com dificuldades de aprendizagem específicas, TDAH, o transtorno do espectro do autismo. Passo a palavra para a senhora, doutora. Obrigada, Grace. Olá, todo mundo. É muito bom tê-los aqui conosco. Eu gostaria de agradecer muito a Grace por essa incrível apresentação. Ela está muito envolvida nessas Olimpíadas especiais. Então, agradeço muito, Grace. Vamos então compartilhar minha apresentação. Estamos aqui. Ensinando e aprendizado com as Olimpíadas Especiais. Muitas pessoas, quando apresentam essa informação, as pessoas não se sentem muito bem orientadas, né? E minha pergunta é, por que que a gente fala de ensino e aprendizagem? Nessa apresentação, a gente vai
responder essas perguntas. Temos duas ideias que vão nos guiar no dia de hoje. Uma é a grande ideia que os treinadores são professores, são mestres. A gente pede aos atletas que possam aprender de nós as estratégias de jogo, que pensem o que estão fazendo de forma autocrítica, e a gente pede também que demonstram esses conhecimentos. Isso que é uma competição, é de fato como um teste de matemáticas, mas com um pouquinho mais de diversão. O meu desafio, então, é como os treinadores são mestres, professores, enquanto maior aprendizado a gente tem de educação e o processo de aprendizagem, a gente vai ser melhor em treinador. Então, eu gostaria que vocês mantenham essa ideia hoje. Outra coisa que eu gostaria também é essa pergunta que vai nos guiar. Como eu posso ajudar os meus atletas a aprender melhor? A minha meta para os próximos, vamos dizer, 45 minutos é responder essa pergunta. Como posso ajudar meus atletas? Esse daqui é um olhar rápido do que a gente vai falar. Vamos começar com essa a taxonomia de Bloom, mas não se preocupem que eu vou explicá-lo. Logo, a gente vai conversar da adequação do desenvolvimento, logo, vamos falar do processamento das informações para ajudar os atletas a que possam gestionar esse processamento das suas informações e o jeito também como eles processam a sua informação. Vamos começar com a taxonomia de Bloom. Se escuta um pouquinho chato, mas isso não é. Ele é bem interessante. Há um tempo atrás, nos anos 50, de fato, esse senhor Benjamin Bloom achou um jeito de falar e de organizar a forma como as pessoas têm esse seu aprendizagem. E tem três domínios da aprendizagem. Está a área psicomotor, e daí os treinadores passam maior parte do tempo nessa área onde tem essas habilidades físicas, como bater no balão, como lançar, fazer o lançamento de um balão de basquete, se jogar na piscina, tudo isso é psicomotor. Tem outra aprendizagem que é o afetivo, são os sentimentos, habilidades sociais, e pensa no esporte do aprendizado como ganhar, como perder, sempre com a cabeça para cima. Isso daí é uma habilidade, né, de como você pode ajudá-los quando eles estão perdendo ou ganhando. Essa área a área afetiva é muito importante, o domínio dessa área afetiva. O terceiro domínio que o Bloom reconhece é a habilidade cognitiva ou do pensamento, como a estratégia do jogo, tem a ver com questões do tipo do entendimento, quando você vai correr ao outro lado do campo ou do outro relógio, se existe um relógio, o entendimento do que significa esse relógio para vocês, se ficam 10 segundos da competição, por exemplo. Então, o cognitivo, essa habilidade cognitiva é muito importante para nós como treinadores. Daí, vamos manter esse modelo na nossa mente à medida que a gente vai avançando na apresentação, para poder ver como nós poderíamos mudar os nossos atletas e eles vão ter uma aprendizagem nosso. Esse daqui é um exemplo da taxonomia do Bloom's. Tenho certeza que alguns têm um melhor aprendizado com exemplo, então vamos usar a natação. As habilidades psicomotores pode ser a capacidade de realizar vários golpes, né, na, na natação. Outra parte afetiva pode ser trabalho em equipe. Eu dei alguns exemplos antes de ter sucesso numa competição de forma eh, com graça, gestionar quando você ganha e você perde, com esse ânimo. As habilidades cognitivas em natação poderia ser lembrando a ordem dos golpes, né, dos braçados que você dá. E também falamos de natação individual. Eu, principalmente,
eu tive problema com isso, preciso dizer isso para vocês. Se ainda eu fizesse natação, eu estaria trabalhando nessa área. É isso como a gente divide o domínio do aprendizado no esporte. Vamos falar de características comuns que afetam o- a aprendizagem dos nossos atletas. E isso é muito importante, o entendimento disso como treinador, porque nós somos professores e precisamos entender, então, como eu ajudar os nossos atletas para que eles possam ter uma melhor aprendizagem? Como estão eles para o aprendizado? Não todos têm as condições dessa listagem, mas são considerações que a gente, como treinadores, precisamos reconhecer. No domínio cognitivo, algumas vezes a gente vê atrasos no processamento, dificuldade em generalizar novas informações, dificuldade com a memória, talvez o tempo de atenção reduzido e, também no afetivo a gente duvida em fazer novas coisas, resistência à mudança, dificuldade eh, com com intercomunicação, dificuldade em se revezar também. E no domínio físico, a aprendizagem, a gente vê algumas questões como tônus muscular tenso, inestabilidade atlantoaxial, todas essas questões de forma individual, você tem pessoas com outros sintomas, talvez, tudo isso cria um impacto na capacidade de aprendizagem. A gente precisa estar conscientes de tudo isso. Se a gente tem consciência de como isso poderia afetar o processo da informação que a gente está passando para os atletas, aí então vai nos ajudar um pouco como professores, o poder também nos deslocarmos, a ajudá-los a uma melhor aprendizagem. Eu vou explicar um pouquinho isso mais para frente. Falando da adequação do desenvolvimento, isso tem muito a ver com a taxonomia do Bloom. Deixa eu explicar um pouquinho o que eu quero dizer aqui. Como treinadores, a gente precisa ter certeza que a petição que a gente faz para os atletas, que as metas que a gente bota para eles, precisamos ter certeza que essas metas que são dadas sejam corretas para sua capacidade. E como treinadores, nós reconhecemos que acontece muito no mundo, as pessoas são neurotípicas ou com uma deficiência, domínio físico, afetivo e cognitivo podem não estar alinhados em uníssono, no mesmo nível. Nesse slide, vocês podem ver que é muito difícil a gente ver um atleta que seja forte fisicamente, que tenha a área afetiva e cognitivo também altas, por meio do planeta, sem importar o atleta. É muito comum ver as variabilidades em cada um dos domínios dessas habilidades físico, afetivo e cognitivo. Vamos criar também objetivos e expectativas para os atletas. A gente precisa ter isso sempre na nossa mente, porque se o atleta tem um físico incrível, talvez ele vai precisar um pouquinho mais de ajuda na habilidade cognitiva ou na área do esporte que ele está, um melhor conhecimento, né? Do lado oposto, você pode ter um atleta que tenha um funcionamento excelente na parte cognitiva e físico, mas quando chegam na parte afetiva, talvez quando você fala de trabalho em equipe, em compartilhar suas emoções, talvez precisem trabalhar um pouquinho mais nisso. Cada treinador precisa prestar atenção nessas coisas para saber onde tem a fortaleza e onde eles precisam maior apoio. É ajudá-los a ter essa construção desses três domínios e habilidades, não somente na parte física, quando a gente vai numa competição, a gente vê os atletas de forma fisicamente muito bem preparados, mas também ter um entendimento do que vai ser pedido na competição e também tem um melhor entendimento do esporte, do trabalho em equipe, da comunicação.
tudo que tem a ver com as habilidades afetivas. Muito bem. Tratamento da informação. Esse daqui é o motivo do porquê a gente está aqui. Qual que é o processo de aprendizagem? É um modelo. E esse slide, vocês veem esse modelo de processamento da ou do tratamento da informação. Todos os seres humanos são assim, compartilhamos essa forma de absorver a informação. Quando o treinador fala para o atleta, ou quando o atleta está observando um jogo no campo, ou vendo um vídeo onde um esporte profissional na TV, talvez, também temos contribuições sensoriais no cérebro, e essas contribuições sensoriais podem entrar pelo cheiro, pela sensação, a visão, o que que eu deixei de lado, Ahn, ver, ver, sentir, escutar, todos os sentidos, os cinco sentidos que a gente tem esse aprendizado na escola, quando a gente sente alguma coisa com as nossas mãos, tudo isso passa dados ao nosso cérebro, informação para o nosso cérebro. Esses receptores sensoriais enviam a informação ao cérebro. Nosso cérebro, o que que faz com isso? Faz uma interpretação do que está acontecendo baseado nesses dados. Se vocês pensam, tem centos e pontos de dados que entram ao nosso cérebro cada segundo. Isso brilha, o sol está brilhando, eu estou escutando o carro, está uma distância, eu sinto o vento, né? Então, tudo isso, estou escutando que o companheiro vai me passar o balão, aqui está o treinador que vai me falar alguma coisa. Todas essas coisas ajudam a que entrem muitos dados e quando chega ao cérebro, o cérebro precisa interpretar esses dados de forma rápida para continuar com seu funcionamento num cenário que nem esse. Quando o cérebro precisa interpretar esses dados, vai ter vai ter umas experiências passadas. Ah, tudo bem, porque eu vi já o sol antes, o vento é frio, sim, mas eu estou bem, porque já teve essas experiências. Isso que acontece no nosso cérebro uma e outra vez em cada segundo do dia. Baseada nessa interpretação desses dados, você entra então na tomada de decisão. Aí o cérebro precisa decidir como ele vai reagir a cada aporte, contribuição sensorial. Às vezes é não fazer nada, a maior parte das vezes é não fazer nada. Baseada nessa tomada de decisão, então a gente vai ao produto final ou ação que vamos tomar. Se o companheiro está justo para passar o balão, aí esse produto que vão fazer a decisão poderia ser que o cérebro diga: Fique pronto, que o balão vem para você." E logo o feedback, porque o cérebro vai ver o que que acontece, o que que aconteceu baseada nessa decisão. Esse feedback, o cérebro vai gravá-lo e vai dizer: sim, foi bem ou não, isso foi terrível, né? E esse feedback é gravado no seu cérebro e seu cérebro vai lembrar disso a próxima vez que você esteja num cenário muito parecido. Isso acontece sempre, é de forma constante. Deixa eu ver aqui o seguinte slide, deixa eu passar. Algumas pessoas têm uma falta de entendimento que tanta informação precisa gestionar o cérebro cada dia. Aqui temos essa imagem, a criança, né, com o treinador está tentando ajudá-lo, certo? Parece, né? Daí, passando alguns comentários de coisas que ele poderia fazer. Todas essas contribuições sensoriais que a gente vê unicamente nesse segundo, nessa imagem, onde a criança está escutando o seu treinador, a criança está observando quem vai lançar a pelota, o balão, está interpretando os movimentos do lançador
o cheiro do campo, se tem um cheiro de terra, ou de os outros jogadores, né, tentando saber o que estão pensando os outros, os, a torcida no estádio estão está sentindo. Eu jogava softball e esse capacete é muito incômodo, não é confortável. Poderia estar com chiclete na boca. Isso também é outro dado. Talvez tem carros passando atrás, tem está sentindo o sol na pele. Então, tudo isso, esses dados, o cérebro está de forma constante dizendo isso que a gente precisa fazer isso, sim ou não. Por exemplo, o sol está quente na sua pele, é uma situação para essa criança que o cérebro está falando, não, não se preocupe disso, o sol, a gente já tem sentido isso antes, não está acontecendo nada, mas o treinador falando dele por trás dele, o cérebro está falando, escuta o seu treinador, ajuste o que o treinador está falando, isso, presta atenção. Então, tem muitas coisas que o cérebro está tentando escutar e analisar. Isso me leva a esse ponto tão importante que os treinadores precisam ser conscientes de quais são. Se nós, como treinadores, precisamos reconhecer que existem momentos nos que a gente poderia ver que tem muitos pontos inconfortáveis. Esses pontos vão trazer um conflito. Então, como a gente poderia fazer para receber essa informação e que chegue a ter uma ação? Imagina todo esse ciclo onde a gente poderia ter pontos de conflitos. Aqui acontece muito, e isso é porque tem tantos dados que entram no cérebro, como é isso, como eu disse na imagem, né? O treinador falando, o, os jogadores que estão se mexendo muito, carros, tráfego. Então, são muitos dados que o cérebro está recebendo para criar uma análise. Nós, como treinadores de Olimpíadas especiais, podemos ter atletas que tenham pontos cognitivos de conflito em outros locais. Pode ser que tenha um pouquinho mais de trabalho em interpretar o que eles veem, pode ser na tomada de decisões ou nos resultados também no final. Saber é como atuar e reagir a esse estímulo. Pode ser um feedback, por exemplo, na tomada de decisão, ter uma ação baseado sempre nos dados recebidos. Então, talvez o cérebro precisa alguma ajuda para lembrar os resultados desse incidente para poder lembrá-lo no futuro. Então, basicamente, para resumir, fazer um resumo, o modelo de processamento da informação explica como as pessoas identificam essa informação, como entra no cérebro, como o cérebro analisa, a sua decisão de como atuar. E o que a gente precisa se levar desse slide é que qualquer ponto nesse processo a gente vai ter uma confusão ou poderia ter alguma barreira, um conflito. O resto da interpretação vai ser em como esse processo possa ter a menor quantidade de barreiras ou conflitos possíveis. O primeiro que a gente precisa fazer é tratar que esse processo de informação tenha menos conflitos, é, é tentar identificar os pontos de conflito que poderiam ser achados, de problemas, ou pontos de discórdia. Não é que a gente vai abrir o cérebro e o motor do carro e a gente vai ver onde está o problema. Não, né? Então a gente precisa ir fazendo umas investigações para ver o que está acontecendo. Algumas sugestões que eu tenho para vocês, e a primeira é que é o mais importante, é falar com o seu atleta, converse com ele ou com o cuidador
perguntar para o atleta como você gosta de aprender. Você gosta de imagens? Você gosta quando eu falo com a minha voz? Você gosta mais fazê-lo com seu corpo, para que você pode ter uma aprendizagem do que eu quero te ensinar? Você gosta de ver na tela de TV? Você gosta de desenhar, diagrama? Como você gosta de ter o aprendizado, de aprender? Porque a gente precisa perguntar aos atletas tudo isso, porque eles são os que estão para aprender. Eles são importantes. Logo que vocês falam com o atleta, eu peguei esse termo do mundo da matemática, que é adivinhar e verificar. Quando você tem uma fórmula, uma equação, e você bota o número para ver se isso resolve a equação. Se funcionou, perfeito. E se não, vamos iniciar novamente e tentar com um número diferente a ver se dá certo. Então, adivinhe e verifique. Nesse cenário, é ir por meio de cada fase do processo de informação, nessa roda, nesse círculo, e fazer pequenos ajustes por meio das fases do processamento da informação para ver se isso está ajudando o atleta. Basicamente, vocês vão perceber se você é professor verbal, se você fala muito com seus atletas, talvez tentar incluir alguma parte visual ou aprendizagem estético para fazer que os atletas possam se mexer um pouquinho mais para que possam ajudar nesse processamento da informação que a gente está passando para eles. Logo, fazer pequenos ajustes para que eles possam interpretá-la. Então, vocês poderiam pensar em voz alta. Ah, Jason, quando você bateu no balão assim de forte, foi bem difícil o seu companheiro pegá-lo. Como você acha que deve ajustar seu seguinte chute para que o companheiro possa pegá-la melhor? Então, é pensar em voz alta, analisar em voz alta essa experiência, o resultado, e aí passar opções, decisões que você pode falar para o Jason, você chutou o balão muito forte, seu companheiro teve problema ao pegá-la, para pegá-la, você poderia chutar um pouquinho mais leve, mais devagar, ou qualquer uma opção, ou tentar fazer o chute de um jeito diferente, passar essas opções da decisão e opções para a sua ação, vocês podem dizer, por exemplo, você pode botar talvez desse jeito. Jason, bota o balão dessa forma, bate desse jeito, algum tipo de ajuste ao corpo para que o chute seja diferente, e você fala esse feedback, Jason, você bateu, você chutou o balão um pouco mais devagar e aí o companheiro conseguiu pegá-lo. O que que você acha? Você não acha que é melhor assim? E aí o Jason, você está ajudando o Jason para que ele possa analisar o resultado da sua ação. Então, para o resto da apresentação, vamos falar de apoiar o processo de informação e como apoiá-los. Então, é um suporte ao processamento das informações, né? Isso é a meta de como fazer esse suporte, esse processamento. Temos essas quatro questões. Minimize o barulho. O que que é o barulho? São todas essas contribuições sensoriais adicionais que podem entrar no cérebro do atleta que não tem nada a ver com a prática do esporte ou nossa competição. Se a gente consegue eliminar esses barulhos, né, adicionais, eles vão conseguir se focar melhor. Isso vai nos levar ao ponto 2. Outra questão é que a gente diga ao cérebro onde se concentrar. Isso pode ajudar os atletas. 3, lembre ao cérebro o que ele já sabe. Quando a gente lembra o cérebro que ele já sabe, o aprendizado de coisas novas é menos pesado, mas quando você tem um aprendizado de zero, isso dá muito medo. Mas você fala para o cérebro, não, não, você já fez a metade dessas coisas antes, você está bem, vamos bem, acredite.
Isso vai passar confiança ao cérebro, vai ter maior disposição do aprendizado de novas habilidades. Quatro, muitos treinadores, é muito difícil dar o tempo ao cérebro para que possa absorver essa nova informação. Então, deixe que o cérebro digerir essa informação. Então, precisamos dar tempo para que possa entrar informação ao cérebro antes de passar uma resposta. Então, como a gente poderia fazer isso? Como a gente consegue fazer esses pontos um, dois, três, quatro? Vamos fazer isso. Vamos falar da estrutura e consistência, vamos falar da ativar o conhecimento prévio, clareza e simplicidade ao interagir com esses atletas e habilidades abertas e fechadas. Então, a estrutura e consistência na nossa prática. À direita, na parte de cima, vocês veem que tem o símbolo, certo? Da taxonomia de Bloom, a parte cognitiva e afetiva, porque estrutura e consistência tem a ver com com essas áreas. A minha recomendação é que na sua prática tenha rotinas e previsibilidade no primeiro dia, quando você estabelece a rotina e a previsibilidade, você reduz essa carga cognitiva. Se os atletas estão sentem segurança e sabem que o treinador vai dar um recesso para a água. Se eu tenho sede nas destrezas, jogo logo depois, eu sei que eu vou tomar água, então eu vou me focar nessas destrezas, nessas habilidades, porque eu sei que logo após eu vou tomar água. Então, esse tipo de coisas quando o atleta não sabe, não precisa se focar no que vem pela frente, pode se focar nas suas habilidades. Isso vai nos ajudar a eliminar a ansiedade, preocupações. E também quando a gente tem muita ansiedade, preocupação, o processamento vai diminuir. Se a gente faz com que as práticas sejam consistentes, todas as práticas, isso vai ser muito bom para eles. O atleta sabe que chega nesse local, vai botar sua mala, vão ser o centro do ginásio, sabe que vai fazer um estiramento, a rotina que vão fazer, o treinador fala o que vai ser a prática, e logo então começa com práticas de habilidades, faz uma pausa para água, habilidades, água, e assim os atletas, o treinador sabe como se dividir, e o atleta também. Porque eles sabem que vão receber água, vão conseguir ao banheiro, vão descansar em algum outro ponto da prática, não vão estar então porque eles sabem que vão jogar no final, então esse tipo de práticas poderia tirar um pouquinho da ansiedade que eles possam sentir, a rotina, a constância. Por isso que ajuda muito a consistência, é muito importante que tudo seja no mesmo local para não perguntar onde estão as coisas. Se a equipe está sempre no mesmo local, os atletas sabem que se precisam de um balão, sabem onde eles precisam pegá-la. Se está lá, no ponto azul, eles sabem ter uma linguagem comum. Isso também, se a sua linguagem comum, sinais, sempre significam a mesma coisa, não vão ter tanto problema para os atletas. Uma vez eu vi um treinador, era um treinador de basquete, e eu vi uma vez disse mãos para cima, mãos para cima, mãos para cima. O def- Precisa sempre eh, levantar as mãos para cima da sua cabeça. Então, o defensa. Então, ele estava vendo as palavras com atividade física. E da seguinte vez ele falou mãos para cima, mas não tinha nada para que ver com a defesa. Eu não lembro bem do que era, mas quando fala mãos para cima, já não era defesa, e os atletas se sentiram confusos nesse momento. Porque quando disse mãos para cima, os atletas estavam tentando saber o que significava isso, qual que era essa referência a respeito, o que eles precisavam fazer. Era estratégia de defesa ou o que era que o treinador estava falando? Então, as expectativas de comportamento também. Então, a minha recomendação era
ser consistentes com o comportamento, que não tenham ansiedades, preocupações. Se eu falo fora da minha vez, se o treinador vai ficar bravo, é, está Billy fala quando não pode, mas eu sim, quando falo, me chama atenção, então precisa ser constante. Ativar o conhecimento anterior, esse é um conceito. Ativar o conhecimento prévio. David Altshuler criou a teoria da subsunção. Basicamente diz que você pode conectar novos conceitos ao conhecimento prévio. O cérebro fica feliz e a gente consegue conectar novas habilidades a questões que os atletas já conhecem, se a gente faz isso. O seu cérebro, de forma muito fácil, vão conectar essa informação com um conhecimento prévio muito mais fácil para que eles possam ter um melhor aprendizado, ter maior confiança. Não fica com medo se você já sabe que sabe fazer os 50% disso, se você tem um atleta que não tem nem ideia, vamos supor, de vômito, mas ele já jogou tênis, você pode dizer, você joga tênis? E o badminton é muito parecido. Acredito que você vai ter muitas coisas em comum. E aí o cérebro vai dizer, ok, eu vejo aqui, ah, se parece o raquete, mais ou menos, né? E eu vejo também o balão passa por cima, né? É parecido o tênis. Aí eu posso ver o que se parece, eu tenho maior confiança. Em ginássia, semelhanças entre natação e ginássia, e pode ser que você esteja ensinando coisas de zero, coisa que eles nunca tenham feito antes, e esses cenários é um pouco mais difícil levar, então, é, levar nova informação baseada em nova informação, precisamos ser criativos. Uma sugestão que eu passo para vocês é que enquanto vocês fazem o aquecimento, vocês podem fazer esses movimentos únicos, e aí pode ser uma brincadeira no aquecimento, e a gente estava dançando e tal. Logo no treinamento, você pode lembrar isso. Lembra que a gente estava dançando no aquecimento? Então, adivinhem, agora a gente vai fazer isso. E qual é o movimento que se usa? É esse. Então, vê o jeito que é uma forma interessante que eles já trabalharam, já se divertiram, dançaram, e quando vão fazer essa habilidade, vocês podem falar, olha, é muito parecido o que você já fez. É uma forma muito divertida de fazer essa união. Clareza, simplicidade, isso de forma direta, elimina todos esses pensamentos difíceis que tem no cérebro, limitar essas ao introduzir os novos conceitos, limite então as distrações. Você pode pedir, não faça um barulho, desligar a música, fazer com que seus atletas não tenham sede, eh, que vão primeiro ao banheiro, né? Diga explicitamente aos atletas onde olhar ou se focar, por exemplo. Tá passando. Observe minhas mãos enquanto eu driblo. Então, assim, o cérebro não precisa ver outra coisa, digamos, o tênis do meu treinador. Não, olha minhas mãos, olha minhas mãos. Gui, use esses marcadores visuais. Faça uma linha lá. Não. Lá você vê a linha azul? Bom, então ponha seus dedos dos pés na linha azul. Seja, então, explique muito bem e entregue também uma mensagem de cada vez. Eu tenho visto muitos professores carregando o cérebro com 10 pontos importantes, todos de uma só vez, antes do início da prática. Isso é muito difícil para eles lembrarem essa listagem de questões importantes se é a primeira vez que você escuta. Então, um ponto importante por vez. Faça
reforce esse ponto e assim, vai falando pouco a pouco. Limitar o tempo de conversação. É uma coisa que eu não estou fazendo na minha apresentação, mas se vocês podem ter uma habilidade em uma sessão de prática, entre cada 30 segundos, 1 minuto, é o tempo que a pessoa pode manter a sua atenção. 30 segundos, 1 minuto é o tempo de atenção que a gente tem, logo a gente vai passar um tempo ao cérebro para que ele possa processar, digerir essa informação. Antes de pedir uma resposta ou que eles façam alguma habilidade, é muito importante para o cérebro. O último ponto é as habilidades abertas e fechadas. É um conceito de ensinamentos que a gente fala muito na educação física. Vocês veem lá em cima à direita os ícones. Vocês podem ver psicomotor, aprendizagem cognitiva e, além de tudo, muitas vezes essas habilidades que a gente ensina aos atletas, pode ser se jogar água, pode ser. Quando a gente fecha essas habilidades, estamos aumentando a previsibilidade ambiental. É mais fácil para que o cérebro possa se concentrar. Quando a gente abre, estamos diminuindo a previsibilidade ambiental. Então, é muito difícil para o cérebro se concentrar e se focar em uma só questão. Pode ver esses termos de outro jeito. Quando a gente fecha uma habilidade, você está tirando outros fatores ou questões que poderiam distrair. Quando você abre, você está trazendo essa possibilidade, então, de volta, retornando-os. A A competição é aberta, tem muitas distrações na competição, certo? Está as pessoas gritando, batendo palmas, relógios de tempo, está todo mundo prestando atenção, tem muita distração. Então, quando a gente introduz novas habilidades, e o atleta consegue, pode ter problemas, uma da minha sugestão é fechar o ambiente, eliminar esses estímulos que possam criar uma distração para criar um ambiente de aprendizagem onde o atleta possa se focar. Algumas questões é diminuir o espaço do jogo, de um campo grande a uma área pequena, que o cérebro tem que se preocupar de uma área menor. Então, essas coisas, os barulhos, vento, a gente não consegue controlar o vento, né? Mas a gente pode ir em um local onde não tenha vento, a gente poderia adicionar marcadores visuais ao nosso ambiente. Se vocês estão dançando, uma coisa que o atleta gosta de fazer, usar marcadores visuais, onde o atleta consegue primeiro ter uma aprendizagem dos seus passos, e logo, pouco a pouco, vocês vão eliminando esses marcadores visuais quando você está já entrando na época da competição, a presença. A defesa, companheiros de equipe, ai, os relógios. Os relógios fazem com que o cérebro entre em pânico. Eu sei que é um conceito confuso, talvez, então eu trouxe alguns exemplos. Com cada domínio da aprendizagem. Aqui, na habilidade física, vamos dizer que a gente está na natação de mar aberto e a aprendizagem é da braçada livre. Fechamos, então, esse aprendizado num ambiente previsível, no local fechado, e aí vocês podem ver do lado esquerdo que pode ser uma piscina fechada com teto que está praticando o seu braçada livre, e aí pouco a pouco você vai adicionando novos elementos, né? E você vai abrindo essa habilidade que vai se interpretar na competição, mas distraem também, cria uma distração ao cérebro até que você consegue chegar a um ambiente de competição, como essa competição no mar aberto, onde tem muito concorrente, né? Se poderiam bater na sua cara, tem corrente do mar, em que não se sente na piscina.
Com o tempo, vocês vão construindo essa habilidade ao atleta para que ele consiga fazer a competição ao mar aberto. Quando você está começando a introduzir nesse braçado livre, pode ser numa área fechada. O exemplo de abrir e fechar uma habilidade, eu também aqui, esses é uma habilidade que alguns atletas é um pouco difícil, então é, você praticar com sua própria equipe, com pessoas que estão confortáveis, familiarizados, que se sentem confortáveis. E pouco a pouco vocês vão abrindo essa habilidade. Você pode trazer outros cuidadores que possam chegar ao campo para fazer o final da prática, fazer esse bate-cinco, né? São as habilidades, né? Que é quando chega a competição, esse é o verdadeiro desafio, quando o atleta precisa fazer essa habilidade, onde ele precisa fazer isso com pessoas que não têm visto antes, outras equipes, uma comunidade, é um desafio. Se a gente não inicia com um ambiente fechado primeiro. E último exemplo são as habilidades cognitivas, como treinadora de basquete em Olimpíadas especiais, é um grande desafio que os nossos atletas têm nessas competições em basquetebol, é quando eles recebem o passe e quando eles recebem e eles não sabem o que fazer logo após isso. Então, acredito que se passa um balão de basquete, você pode entrar em estado de choque. Então, precisamos trabalhar nessa habilidade de introduzir essa habilidade de passar o balão de basquete num local quieto, tranquilo, de dois atletas unicamente, um passa o balão para o outro, super previsível. E aí você vai adicionando elementos pouco a pouco, estimulando aos diferentes sentidos, e pouco a pouco você prepara o atleta para a competição, você vai adicionando logo após a defesa, logo vocês como treinadores também dando sugestões de onde você precisa ir, ou vendo o relógio, todos esses distratores que o cérebro vai precisar adicionar pouco a pouco. Para finalizar, a grande ideia da pergunta, eu espero que esses 40 minutos vocês peguem essa ideia que os treinadores somos professores, compartilhando informação com outras pessoas, que eles conheçam esse conhecimento. E essa é a definição do ensinamento, de ensino. É como eu posso ajudar meus atletas a aprenderem, a ter uma aprendizagem. Eu espero que vocês tenham pego isso, que tenham em mente os três domínios da aprendizagem cognitivo, psicomotor, todos são importantes no ensinamento, no ensino e para impulsionar os atletas. E tomara que vocês tenham aprendizado também nos pontos do conflito, no processamento da informação, ou esses pontos de atrito, né, durante esse processamento de informações. E tomara que vocês tenham entendido também sobre o processamento da informação e o suporte da via, tendo uma consistência nessas práticas, sempre fazer as coisas de forma mais simples, e fazendo abrir e fechar, a abertura e o fechamento, clareza e simplicidade. Acho que agora a gente tem perguntas, né, no chat. Vamos ver o chat. Rebeca está falando sobre um atleta. Como a gente gestiona múltiplos atletas, cada um com uma progressão diferente no estresse? Áreas que vocês treinam o grupo, não só atleta? Claro que sim. Essa pergunta sempre é feita. Isso aqui, algumas ferramentas
E dicas, né? Se você tem treinador assistente ou voluntário que está te ajudando, é uma grande oportunidade onde uma pessoa talvez possa liderizar um grupo grande e vocês podem ir fa- pegando um atleta por vez e trabalhando com eles com suas habilidades. Mas não todos temos a sorte de ter um assistente, ou voluntários, ou pessoas que nos ajudem. Então, o que a gente poderia fazer? Sim, tem coisas que vocês podem fazer. Vocês poderiam, talvez, fazer rotação. É muito popular. E o que que você faz com essa rotação? Vocês vão em diferentes estações e dá tempo de trabalhar com grupos pequenos à medida que vão passando dessas práticas. A outra questão que vocês poderiam fazer é ter práticas de grupo grandes, pode ser o basquete, simplesmente como um esporte que não estamos familiarizados. Se vocês estão fazendo saltos e vocês estão fazendo o que está passando, jogando a bola e todos estão praticando o rebote, então vocês poderiam fazer com a mesma meta de rebote para todo mundo, mas se um atleta que precisa uma ajuda, né, específica, vocês, como disse a Sara, a próxima vez, ao invés de fazer desse lado, usa só a direita, esquerda, usa somente a direita, aproveita mais sua mão direita, então toda a equipe pode continuar fazendo o rebote com diferentes tipos de rebote, mas vocês podem trabalhar com a Sara enquanto ela está esperando a sua vez. E aí, se você fecha e abre a habilidade, pode ser que você tenha um atleta que está fazendo muito bem de um lado para o outro, e o que vamos ver se você pode fazer um pouquinho mais rápido agora, Billy. Acredito que você está pronto para uma progressão. Entendo sim. A pergunta é um desafio muito grande quando você tem um grupo de atletas e todos têm um diferente nível. A seguinte pergunta: como vocês apoiam os atletas? Como preparar os atletas para se prepararem à mudança que eles vão ter na competição? Como você apoia esses atletas na sua aprendizagem? Hum. Sabe que algumas vezes, simplesmente, se você precisa, se um atleta está muito fechado no que ele faz, eu falo, ok, está bom. Passa maiores desafios para ele, baseado no seu interesse. Algumas vezes, se você trabalha com atleta, de um jeito muito próximo e desenvolve essa confiança com vocês, poderiam ajudá-lo a que pouco a pouco eles consigam fazer as coisas de forma diferente e eles vão se sentir um pouco mais confortáveis em tentar alguma coisa diferente. E outras vezes vai ter momentos em que eles vão passar alguns desafios, mas as coisas não vão tão bem às vezes. Aí eles falam, sabe o quê? Não saiu muito bem. Isso é uma grande oportunidade para que vocês falem: Hey, talvez não deu certo, mas por que você não tenta desse jeito? E acredito que com os atletas, alguns deles, eles têm dificuldade em mudar, né, em coisas. E eu sei do que vocês falam. Eles têm sorte de que vocês estão aí no momento que o cérebro está aberto e pronto para escutar sugestões, de tentar fazer as coisas de forma diferente, já que o seu jeito não foi o melhor. A preparação para a competição. Ok, entendi. Quando está próxima à competição, eu começo a adicionar coisas, eu convido os familiares, cuidadores, as práticas para que eles fiquem longe, e logo eu falo que batam palmas, que pegue o telefone, irmãos e irmãs que estejam correndo por aí, tem voluntários apitando às vezes,
ou atletas talvez que usam tudo que eles usariam o dia da competição, as calças, uniforme, né? Para que o corpo se acostume a essa roupa diferente, também as cores, talvez. A gente tem atletas com desafios sensoriais, então acredito que muitas vezes usar esse uniforme ajuda a que o cérebro se acostume com essa sensação, coisa que não, questão que não seja outra questão nova, né? Para que o cérebro tenha que perceber o relógio de competição. Oh, meu Deus, os relógios com relação que eu sinto que esses atletas estão prontos e já entendem o motivo por trás do relógio, então eu levo os relógios só para que todos estejam acostumados a ver os relógios, para que sintam o estresse do relógio o mais rápido possível. Porque se os atletas vão aos jogos, a competição sem ter visto ou escutado o relógio quando está funcionando, ou quando apita que já acabou o tempo, então isso eu também vou fazendo a introdução o mais rápido possível. Essas eram as duas perguntas que eu recebi. Acredito que tem sido tudo. Então, agradeço novamente a todos vocês por participarem, tem sido maravilhoso. E agradeço por estarem aqui. Muito obrigada. Obrigada, doutora, por essa maravilhosa apresentação. Essa informação vai ser de muito benefício para os treinadores. Tomara que vocês tenham pego uma ou duas coisas, Olimpíadas eh, especiais. eh, Contribuem com os recursos maravilhosos para os treinadores. Temos um portal onde a gente tem muita informação sobre treinamento, comportamento, fitness. O link está no chat para que vocês possam entrar nesse portal de Olimpíadas especiais. Tem muito recursos para que vocês possam usá-los. Olimpiadasespeciais.org, onde vocês vão achar esses esportes unificados, atletas jovens, muitos recursos para ajudá-los, para os atletas das Olimpíadas. Nesse ano, vamos ter um tabuleiro interativo para que vocês possam interagir com os webinars, com os treinadores. Vamos ter recursos, gravações, slides, há opções para fazer muitas coisas. E podem fazer perguntas também. Tem uma janela também onde vocês vão, tudo que vocês precisarem como treinadores, o nosso webinar vai ser muito pronto, vai ser no dia 5 de dezembro, como os mais pequenos, o aprendizado dos menores. Então, muito obrigado ao parceiro Gallagher por nos apoiar-nos com essa série de treinadores de 2024. Nos vemos no seguinte webinar e não se percam dos divertidos